os que aceitarem a mensagem de Apocalipse serão iluminados pela glória de Deus. Essa é a promessa que nos é feita no último livro da Bíblia. No Apocalipse, Cristo se revela a nós. Ele nos dá mensagens apresentando o final da história desse mundo. Como finalmente ele derrotará o inimigo e estabelecerá o seu reino. A fim de que nós possamos estar preparados para esses eventos finais. Nas profecias de Daniel, de Apocalipse, através do dom de profecia, através de todo o Novo Testamento, nós podemos ter a percepção divina dos acontecimentos que estarão diante de nós. Nos é descrito com antecedência os últimos eventos da história da salvação, como Deus redimirá os seus filhos e estabelecerá finalmente o seu reino. Nós não sabemos exatamente quando e como os eventos finais se desenrolarão. Porém, nós sabemos pela Bíblia, temos informações suficientes para crermos e nos prepararmos para aqueles momentos. Por exemplo, em Daniel capítulo 2, nós encontramos as profecias que nos apresentam os reinos que dominariam na face da terra. E nós sabemos que Babilônia, Grécia, Medo-Pérsia, Roma, os reinos da Europa moderna, tudo aquilo que era previsto na profecia de Daniel capítulo 2 já aconteceu. Nós estamos nos últimos dias da história, de acordo com as profecias bíblicas. Então nós podemos confiar que Cristo, ele confirmará e cumprirá aquilo que ele prometeu, o estabelecimento final do seu reino ao final da história dos reinos dessa terra. No livro de Apocalipse, nós vemos que nos últimos dias da história, a humanidade estará dividida em dois grandes grupos. O primeiro grupo, aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida, seguem o Cordeiro, guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. O segundo grupo, aqueles que seguem a besta, os poderes deste mundo, não seguem a Cristo e têm a marca da besta. Paulo chama os fiéis que seguem a Cristo de filhos da luz, porque eles não seguem falsas promessas de paz neste mundo. Eles sabem que a vinda do Senhor está próxima, será repentina, e assim eles se encontram sempre preparados. Por isso, eles são filhos da luz e não filhos das trevas. Na lição dessa semana, nós encontramos vários conselhos, várias advertências de Paulo, do Novo Testamento, do Apocalipse, para aqueles que são chamados filhos da luz, que estão se preparando para o retorno do Senhor Jesus. Primeiro conselho é: vigiemos. Vigiar é estar espiritualmente alerta. Não sermos pegos de surpresa, vivendo sempre numa condição de oração sincera, piedosa e genuína na presença de Deus. O segundo conselho que encontramos é que sejamos sóbrios. A sobriedade é viver com temperança, com cuidado. O Apocalipse nos alerta a não bebermos do vinho de Babilônia, dos seus enganos espirituais. Precisamos estar alerta, mantermos nosso foco nas realidades, nas verdades bíblicas, nas realidades espirituais que estão diante de nós. Terceiro conselho que recebemos é fugirmos dos erros de Babilônia, das tradições humanas, e nos é dito: sai de Babilônia, povo meu, sai dela, povo meu. O quarto conselho é apegar-nos firmemente à palavra de Deus, a Bíblia, porque ela nos guia e nos santifica na verdade. Ela ilumina a nossa vida e nos liberta do pecado. O quinto conselho é não seguirmos a besta, não recebermos a sua marca, o falso dia de adoração. Inclusive, a lição destaca aqui em Apocalipse capítulo 13, os Estados Unidos são identificados como um poder que surgiria no tempo do fim, como se fosse uma segunda besta, que estenderia o seu apoio ao poder da Igreja Romana, estabelecendo, afinal,
leis religiosas com efeito civil, impondo inclusive a observância do domingo, a marca da besta, como dia de guarda. O sexto conselho que nós temos é que devemos guardar os mandamentos de Deus e manter a fé de Jesus. Em Apocalipse 14, nós encontramos a tríplice mensagem angélica, a origem de um movimento no tempo do fim, para pregar o evangelho eterno a cada nação, tribo, língua e povo, preparando as pessoas para a vinda do Senhor. Ali nós encontramos o surgimento do movimento adventista, que tem como características: primeiro, a Bíblia como único credo. Segundo, Cristo como única fonte de salvação. Terceiro, o Espírito Santo como fonte de força. Quarto, o retorno de Cristo como a sua esperança. Quinto, o restabelecimento das verdades na palavra de Deus, incluindo o sábado bíblico, o juízo de Deus e o final do grande conflito com a vitória de Cristo e o estabelecimento do seu reino. É interessante, depois de ver os três anjos com três mensagens em Apocalipse capítulo 14, no capítulo 18, João viu, na conclusão dessa obra de pregação do Evangelho no tempo do fim, levando a mensagem ao mundo, como que um quarto anjo a iluminar a terra com grande glória. Porque ele viu o Espírito de Deus iluminando a terra, através do amor e da graça de Deus revelada na vida dos seus filhos fiéis, cuja vida dará glória a Deus. O caráter de Deus será manifesto através deles. Isso convencerá o mundo da justiça de Deus, do seu juízo e da sua vinda. A ação do Espírito Santo de Deus, diz o Apocalipse, derramado nos últimos dias da história, honrará o nome de Deus, manifestará o seu poder, testemunhará da sua autoridade sobre todas as coisas, iluminará a vida de todas as pessoas que aceitarem a Jesus como seu Salvador. Enfim, em meio a um conjunto de simbolismos e de mensagens, o Apocalipse é, em suma, a revelação de Jesus Cristo. Ele se apresenta no Apocalipse como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que foi morto e ressurgiu, aquele que vive para sempre e que reina para sempre, aquele que é eterno, é o primeiro e o último, o Criador e o Redentor. É aquele único digno de interpretar todas as profecias do Pai. É aquele digno de estabelecer no Monte Sião o seu reino. E assim nós encontramos no Apocalipse um convite para as bodas do Cordeiro. Nas mansões celestiais após a sua vinda, uma grande festa comemorativa que ele oferecerá no seu reino para os seus filhos fiéis. O Apocalipse diz que ele reinará com os salvos no Monte Sião Celestial, na Nova Jerusalém. Todos renderão a ele o cântico do Cordeiro, e ele estará sentado no seu trono na Nova Jerusalém. Cristo, crucificado e ressurreto, é o coração, é a alma de todas as Escrituras, de todo o Apocalipse. Cristo é o centro das mensagens angélicas do Apocalipse. É o foco das nossas mensagens, é o centro das nossas doutrinas. É o centro da nossa missão, de tudo aquilo que nós fazemos. Cristo é que nos motiva em nosso relacionamento com o mundo, com as pessoas, e nos prepara para o seu reino. Nós concluímos os estudos desses últimos 3 meses com a promessa que encontramos em Apocalipse 7:17. Diz: pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. O estabelecimento do reino de Cristo, o final do pecado, a salvação de todos aqueles que o aceitarem como Salvador, é a grande e solene promessa que você e eu temos.
Vivemos em função dessa promessa. Por ela oramos, para ela nos preparamos cada dia de nossa vida. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde cada dia.